Senhor Jesus. Amém. Irmãos, chegamos à mensagem 22. Amém? Graças a Deus, né? Quem foi que falou graças a Deus aí? Graças a Deus. Irmã Naide, olha. Irmã Naide que falou. Então, graças a Deus, irmãos, que na igreja, a vida da igreja, quando a gente fala vida da igreja, são os cristãos que estão numa base, né? Na base correta. E inclusive Israel, ele está numa base, né? Ali, é um pequeno rebanho, né? Mas considerado um país de primeiro mundo, por conta deles serem fiéis à palavra de Deus. Mesmo no Velho Testamento, Deus tem cuidado de Israel, é a nação terrena, né? E nós, a igreja do Novo Testamento, é celestial, como o irmão compartilhou ali naquela hora, né? Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, essa mensagem aqui é uma mensagem que eu não estava na conferência, mas o Cavalcante, na realidade ela não foi ministrada na conferência, né? A mensagem 22, ela foi ministrada em Ribeirão Preto. E é só que na conferência agora que nós tivemos, o irmão Esdras, ele compartilhou uma mensagem com esse título, um título parecido com esse aqui, né, Elias? Na realidade é uma continuação dessa mensagem. Então nessa mensagem aqui a gente vai trabalhar alguns conceitos. Eu não tenho o tempo para poder explorar tudo que o Esdras explorou na mensagem de Ribeirão Preto e mais na conferência que ele deu continuidade. Ele prometeu que ia fazer isso na conferência, né? Porque aqui, irmãos, nós estamos tratando de um assunto que nos diferencia, que diferencia a igreja de qualquer grupo cristão, né? Porque nós vamos tocar na questão do prêmio, questão do galardão. A salvação, irmãos, todos nós fomos salvos. E essa salvação, ela é eterna. Amém. E uma vez salvo e salvo para sempre. E como aconteceu essa salvação? Por meio da fé. Amém. Um dia a palavra nos alcançou, o evangelho nos alcançou, né? E nós cremos, nós reconhecemos que eram pecadores, cremos no evangelho, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Invocamos o nome do Senhor, e aí através da fé nós somos salvos. Então, com relação à salvação, é fé. Agora, com relação ao prêmio, irmãos, é galardão. O prêmio aqui, quando eu vou falar um pouquinho sobre a questão da fé e a questão da obra. Então, o que nos diferencia hoje, Elias, o que nos diferencia hoje de outros grupos cristãos, a igreja, a vida da igreja, é que quando nos tornamos cristãos, o que aconteceu conosco? Nós fomos introduzidos numa pista de corrida. Sabiam disso, irmãos? Amém. Nós fomos introduzidos numa pista de corrida. Então vamos abrir esse versículo aqui, ó, esses dois versículos aqui, ó. Amém? Vamos começar com esses dois versículos. Na realidade, o Esdras, ele foi até o versículo 27. Essa mensagem ele gastou trabalhando muito a questão do evangelho e a questão de alguns conceitos, só até o versículo 24. E eu não vou entrar nos outros versículos, né? Eu creio que, eu não sei se vai ser eu que vou ministrar, mas eu creio que se for o Cavalcante ou Elias, eu creio que esses irmãos vão desfrutar bastante para dar continuidade o que eu estou iniciando hoje aqui. Amém. Ok? Porque essa questão do prêmio, irmãos, é algo muito sério. E o que acontece? Eu não vou ficar preso, viu, Elias? A nada aqui. Hoje vou fluir, vou deixar inspirar. Então, muitos cristãos, eles se tornam cristãos e passam a viver levianamente, né? Ah, não, tá bom, já sou cristão, já está garantido a salvação, eu estou salvo, pronto.
invoquei o nome do Senhor, aceitei o Senhor, beleza, tudo bem, vou à reunião quando eu quiser, ou se eu não quiser eu venho, quando, né? Não me envolvo, não me comprometo com as coisas do Senhor, né? E aqui no capítulo 9, o apóstolo Paulo, irmãos, a gente desfrutou bastante, muitas coisas, né? Só que eu não vou desenvolver, mas o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 até o último capítulo de 1 Coríntios, o livro de Coríntios, irmãos, está relacionado ao prêmio. O livro de Efésios, irmãos, o livro de Efésios, que nós já desfrutamos aqui na igreja, é um livro que a gente vê duas coisas. Primeiro, o que a gente vê? A gente vê um homem morto. Verdade. E um homem morto precisa de quê, Elias? De vida. E aí o que acontece? Aí tem um versículo que fala o quê? O que fala o versículo? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e vossos pecados. Então, irmãos, o Senhor nos deu vida. Esse é o foco do livro de Evangelho, do Efésios. E aí, o livro de Efésios, ele fala da salvação. E a salvação, ela é através da fé, e a fé em Cristo Jesus. Esse é o foco do livro de Efésios. E aí nós desfrutamos do livro de Romanos, né? Acho que uns 2 semestres, não foi? O livro de Romanos. E o livro de Romanos, irmãos, está relacionado ao pecador. Certo? O livro de Efésios está relacionado a um morto que Deus deu vida e que por meio da fé foi salvo. Mas o livro de Romanos mostra o pecador, um pecador que era inimigo de Deus, e Deus reconciliou esse pecador, e Deus justificou esse pecador, e Deus santificou esse pecador, e Deus fez com que esse pecador se torne o quê? Um filho de Deus. E não só um filho de Deus, mas um filho maduro. Amém? Amém. Então esse é o foco do livro de Romanos. Já o livro de 1 Coríntios, irmãos, o foco é o prêmio. Amém. São muitos versículos que trabalham esse conceito, certo? E aí o apóstolo Paulo aqui no capítulo 9, versículo, tem o versículo 22, 23 e 24. Certo? Eu coloquei aqui no 4, 23 e 24. Amém. Aqui fala assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. Amém. Então, irmãos, aqui está falando do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Só que aí tem o versículo 23. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Paulo está querendo dizer que a nossa vida de pregação de evangelho é uma corrida. E amanhã nós vamos sair. Só que a igreja de Novo Gama, ela já saiu no Lago Azul, né? Aqui na Parada 6 ela já saiu, lá no Buco Café já saiu, e aqui também. Aliás, lá novamente nós vamos sair. Nós saímos no lado 2 HI, agora 1 HI. Então, quando a igreja sai, irmãos, o que a igreja está fazendo? Ela está na pista, ela está correndo. Amém. Então, a pregação do evangelho é a corrida que Deus nos colocou. Amém, amém, irmãos? Amém. Então, servir, por exemplo, aqui, tem 2 aspectos do servir. E muitas vezes a gente pensa que determinado aspecto do servir, ele tem a sua importância, mas ele não é o fim. Por exemplo, aqui, olha o tanto de cadeira vazia, né? Alguém arrumou essas cadeiras, não arrumou, Elias? Alguém arrumou essas cadeiras. Foi ou não foi, irmã Isabel? Agora, o que adianta esse tanto de cadeira e não ter o quê? Pessoas. Então, o irmão ou a irmã que organizou as cadeiras ou limpou as cadeiras, o que ela fez? Ela serviu o Senhor. Então isso foi um meio. Agora, quando você ganha pessoas, e essas pessoas vêm para a igreja, e essas pessoas ocupam essas cadeiras, aí ela está exercendo o outro aspecto do serviço, que é o fim. E o nosso fim, irmãos, o nosso objetivo, quando se fala fim, está relacionado ao nosso objetivo, é ganhar pessoas. Amém. Irmãos, o nosso objetivo é pregar o evangelho. Amém. Então esse é o nosso fim, né?
O meio é importante, as ferramentas são importantes, nós temos muitos meios, né? Mas o fim é sair e contatar pessoas. Amém. Só que nós estamos tendo a experiência coletiva. E na conferência tocou muito na questão da gente ter uma experiência também individual. Muitos irmãos aqui já estão tendo, alguns irmãos já estão praticando, só que lá reforçou muito. Então, por exemplo, eu saio para trabalhar, eu saio para estudar. A irmã trabalha lá no Paranoá, é ou não é? Lá no Paranoá, não é isso? Lá no Paranoá, é longe, né? Mas ela pega um ônibus, é ônibus, né? Então, o que ela pode fazer dentro do ônibus? Sentar e botar a cabeça assim e dormir um pouquinho para poder chegar rápido? Ou pode aproveitar a oportunidade dentro do ônibus semear um jornal Vida Viva? Pode ou não pode? Então, quer dizer, além da nossa experiência que nós estamos tendo, né, coletivamente, de sair e ganhar pessoas, também quando estiver trabalhando, ou quando estiver abastecendo o carro, ou no caso aqui o Cavalcante e a Cristiane estão reformando a casa. Eu acho que daqui um dia os pedreiros estão aparecendo aqui nesse local, viu? É ou não é, Elias? Porque os irmãos estão pregando o Evangelho. Amém. Inclusive os irmãos já chegaram para eles e perguntaram. Você perguntou o que para eles? Posso orar por você? E o que eles falaram? Sim, todo dia. Todo dia. É ou não é? Então, irmãos, na conferência falou muito a respeito disso. Você pode não saber pregar, é ou não é, Elias? Mas não é a questão de você saber, é a questão de você ser simples. Amém. É você deixar soltar. Amém. E aí o resto o Senhor vai fazer. Amém. É ou não é, Elias? Está ali em espírito de oração, orando. Inclusive amanhã nós vamos sair, né? E tem algumas orientações, né? Nós vamos sair, então vamos orar, né? Antes, vamos cantar o hino, né? Esse hino que a gente cantou aqui vai cantar amanhã. E aí digamos que as portas não estão se abrindo, então a orientação é a gente orar mais. A hora que contatar alguém, ou na rua ou na casa, aí os outros irmãos não vão ficar zapando no celular, ou conversando, ou às vezes até vendendo perfume, né? Olha lá, a irmã Naide lá, vendendo perfume, né? Da Avon. Não, vão ficar em espírito de oração, orando. Essa é uma das orientações. Outra orientação. Vai ter líderes, mas não escora tudo nos líderes. Todos os irmãos podem ter a experiência de levar outras pessoas a orar. E esse é o sentimento, irmãos. Quando você leva, quando você chega para a pessoa e fala assim, eu posso orar por você? Aí a pessoa, não, amém. Aliás, não vai falar amém, né? Só se for cristão, né? Se não for, pode até falar, ore por mim. Aí você ore por ela. Aí digamos que naquele momento Deus toca no coração dela. O que ela vai fazer? Ela vai começar a te perguntar, né? Poxa, onde é que você reúne? Eu posso ir na igreja, né? Pode acontecer isso. Ou pode também acontecer de outra maneira. Você deixar um jornal com o carimbo da igreja, né? Aí de repente liga para os irmãos. Eu gostei. Poxa, aquele dia que você falou comigo, eu li aqui o jornal, o Senhor me tocou. Muitas pessoas foram ganhas assim, através do jornal. Então a pessoa pode ser ganha ali no momento, ou pode ser ganha no outro momento, né? Amém, irmãos? Amém. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio. Essa palavra estádio aqui, no grego, aqui tá, no português não está legal. Foi colocado de uma maneira errônea aqui. Todo mundo pensa que estádio aqui é o estádio de futebol, né? Não, Elias? Mas essa palavra estádio aqui no grego significa stadion, que a versão literal é pista de corrida. Então, é tirar a palavra estádio e escrever. Não sabeis vós os que correm na pista de corrida. Todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, irmãos, nós temos aqui como fosse advertências, né? Porque a nossa trajetória hoje, como cristãos, é uma corrida, certo, Elias? Corrida. Aí eu vou desenhar aqui um negócio aqui. Isso aqui. Aí o Elias vai falar assim, não estou entendendo. Aqui.
Aqui eu vou colocar essa palavrinha aqui, ó. O que está escrito aqui? Canaã. Aqui. O que está escrito aqui? Egito. E aqui, bem grandão, está escrito o que aqui? Deserto. No capítulo 10 de Corinto, Paulo, ele cita, lá no Velho Testamento, Israel. A experiência de Israel, irmãos, é a nossa experiência, né? Porque, correr para alcançar o prêmio, né? Então tem correr para alcançar o prêmio. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, né? Que ele nos compara como um atleta. Nós somos um atleta. Então todo atleta, quando ele vai correr numa pista de corrida, ele vai correr com um objetivo. Qual é o objetivo, Chico? Ganhar o prêmio. Só que aqui o prêmio ele não é individual, o prêmio ele é coletivo. Amém, irmãos? Então o prêmio aqui não é individual, né? É coletivo. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 10, como eu falei, ele compara, né, a história de Israel. Israel estava lá no Egito, Deus usou Moisés e o povo foi salvo. Então teve a experiência de quê? De salvação, né? Aqui, ó, salvação, ok? Senhor Jesus, beleza. E aí eles eram para entrar rapidamente em Canaã, na terra de Canaã, mas por causa da incredulidade do povo, né, e outros fatores, Deus fez com que o povo de Israel ficasse 40 anos no deserto, irmãos. E aí, aqui tem uma coisa muito séria. Por que eles não entraram? Uma eu já falei, incredulidade, e a outra, a cobiça. A cobiça. Os irmãos sabem o que é isso, a cobiça. A cobiça. Aqui, num determinado momento aqui, eles começaram a murmurar, né, por causa de comida, e aí começaram, tipo assim, não, poxa, lá no Egito tinha lá cebola. O que tinha mais lá, Elias, no Egito? Alho silvestre. Alho silvestre, pepino, melões e etc, etc. Então isso mostra, irmãos, que quando Deus usou Moisés para tirar eles do Egito, o Egito representa o mundo. Isso já aconteceu conosco, essa experiência também. E aí eles passaram pelo Mar Vermelho, que representa o batismo. Sim. E só que você sair do mundo é uma coisa, agora você tirar o mundo de dentro de você é outra coisa. Então eles ainda tinham problemas relacionados à cobiça, ao mundo, né? E isso acontece hoje, né? Sim. E isso pode se tornar um empecilho para nós ter o prêmio, né? Sim. Ter o prêmio. O prêmio deles aqui era a terra de Canaã. Sim. E aí, por conta disso, irmãos, o que aconteceu? A velha geração todinha não entrou na terra de Canaã. Aqui, irmãos, a Canaã representa o nosso galardão. Lá no Velho Testamento era Canaã. Para nós é o reino, reinar com o Senhor, né? O prêmio que o Senhor quer nos dar é o reino, né? E aí Moisés, Arão, Miriam e a velha geração não entrou. Só quem entrou foi Josué e Caleb e a nova geração. Então isso aqui serve de advertência para nós. Então hoje, irmãos, a nossa experiência é parecida com a de Israel. Nós saímos do mundo e nos tornamos cristãos. O Senhor nos colocou numa pista de corrida, né? E nessa pista de corrida o Senhor ele quer que a gente alcance o prêmio, né? Então, quando eu falei aquela hora lá que quando você crê no Senhor Jesus, você tem a experiência, você é salvo. Então essa salvação é pela fé. Você foi salvo eternamente. Então você não perde a salvação, né? Agora, com relação ao prêmio, irmãos, está relacionado o quê? O prêmio está relacionado às obras, tá? A salvação não é através das obras, tá? A nossa salvação é pela fé. Só que muitos cristãos
não têm esse conceito desenvolvido, não tem esse conceito, né? Muitos cristãos não têm esse conceito. Não sei se na igreja os irmãos têm essa percepção, porque Paulo tinha essa percepção. Vamos abrir Atos aqui, capítulo 20. Amém. Senhor Jesus. Paulo, irmãos, ele tinha essa noção. E nós também precisamos ter essa noção. Atos capítulo 20. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui fala assim. Amém? Amém. É o versículo 24. Vamos ler juntos? Esse versículo é muito importante. Por quê? Porque Paulo ele tinha uma noção, irmãos, do conceito, né, desse conceito da carreira cristã, né? Aqui fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Essa palavra, só aqui, depois eu vou ler o restante. Carreira aqui, irmãos, significa corrida. Então, Paulo ele tinha essa noção, irmãos, que Deus chamou ele. E chamou ele e colocou ele aonde? Numa pista de corrida. Amém. Os irmãos percebem isso? Você percebe isso, irmã Isabel? Que Deus te chamou e colocou numa pista de corrida? Deus te chamou e colocou numa pista de corrida. Sim, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se eu sou preguiçosa, eu acho que eu também, às vezes eu sou preguiçoso também, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós, porque ele correu essa corrida, certo? E em vários livros da Bíblia, aqui Paulo fala, né? Filipenses, no capítulo 3, Paulo, ele ainda não tinha completado a carreira, né? Mas ele fala que é Filipenses capítulo 3. Ele fala assim, ó. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele fala assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então aqui Paulo, em Filipenses, ele está correndo. Ele está correndo. Então, irmãos, o Senhor nos chamou. Assim como Paulo teve essa percepção. Então os irmãos têm essa percepção, não tem? Então se ele nos chamou, o que um atleta faz? Se nós somos um atleta que tem uma corrida, o que um atleta faz? Ele corre. Ele fica parado? Ele fica marcando passo? Não, ele não fica parado. Marcando passo. Então, perfeitamente. Então, irmãos, nós precisamos correr essa carreira. Um atleta, ele se hidrata, como o irmão falou ali, ele se cuida. Um atleta, ele tem uma dieta. Um atleta tem que ter uma dieta. Qual é a nossa dieta, Elias? Qual é a nossa dieta? Nós como atleta de Cristo. Maná. Aqui, ó. Maná. Né? E o nosso maná hoje é a palavra de Deus. Amém. E nós temos muita palavra, irmãos. Amém? Amém. Então, irmãos, um atleta, ele corre. Certo? E o apóstolo Paulo foi tal atleta, é um exemplo para nós, que correu a carreira. Certo? Quando nós vamos lá para 2 Timóteo, vamos abrir 2 Timóteo. Na verdade, antes do 2 Timóteo, eu vou voltar lá para o Atos 20, que eu não completei. Atos 20, 24. Está faltando outro detalhe. Por que eu estou voltando? Porque o apóstolo Paulo, em todos esses versículos, ele trabalha o conceito do prêmio. Ele trabalha esse conceito, né? Aqui fala assim, ó, a outra parte. Porém, vou ler todinho de novo. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. O importante é completar a carreira, amém? Amém. E o mistério que recebi do Senhor Jesus. Irmãos, nós recebemos um ministério do Senhor Jesus.
Agora, qual é o ministério que nós recebemos? Está aí o restante do versículo. O que está escrito aí? Para? O Evangelho da graça de Deus. É engraçado. Está escrito o que aí? Para testemunhar. O Evangelho da Amém. Então, irmãos, aqui mostra a nossa carreira. Então, na igreja a gente tem que, por exemplo, arrumar as cadeiras? Tem que limpar o local? Tem que ter um bom local de reunião? Tem. Tem que servir? Tem. Né? Mas, se não tiver pessoas, se nós não ganharmos pessoas, nós não estamos cumprindo a nossa comissão que Deus nos chamou, né? Inclusive o Senhor Jesus, ele determinou isso, foi uma determinação lá em Mateus, o último capítulo de Mateus, versículo 28, 19 e 20. Os irmãos já conhecem, né? O que está escrito lá? 19 e 20. Amém? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as para dentro do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Então, quer dizer, o desejo do Senhor é ganhar pessoas, é ganhar discípulos. Irmãos, nós, esses atletas aqui, por um lado nós somos um atleta, mas por outro lado nós somos um discípulo. E um discípulo não é para controlar ninguém. Um discípulo não é para ficar controlando ninguém, não. Tudo bem. O Senhor pode usar o Elias para ganhar alguém. Aí o Elias, através dessa pessoa que ganhar, o Elias vai discipular ele, vai ensinar as verdades para ele, né? Mas para que ele depois possa fazer o quê? Dar fruto. Amém. Também ganhar o quê? Pessoas. Amém. Então esse é o encargo. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, voltando, aliás, o 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. O apóstolo Paulo, irmãos, ele completou a carreira. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo completou a carreira. E não só ele. Tem muitos que completaram essa carreira e a gente vai ver agora. Antes de partir para um outro ponto aqui que eu vou falar. Amém? É muito ponto, irmão. É ponto para todo lado. Glória a Deus. Amém? Amém, Elias? Elias, quando der o tempo aí, 45 minutos, você pode falar aí que eu vou parar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Os irmãos conhecem esse versículo, né? O que está escrito aí? 4:7. 2 Timóteo 4:7. Amém? Combati o quê? Amém. Completei guardei a fé. Tá vendo, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate. Amém. O que significa? Que ele correu. Amém. Ele não se deixou levar por nada, irmãos, por nenhuma circunstância. E ele não deixou o corpo dele, a alma dele comandar, né? Viveu todo o tempo no Espírito e o Espírito governando a vida dele, né? Senhor Jesus. Então ele combateu com o bom combate. Então nós vimos, né? Eu mostrei um versículo, o apóstolo Paulo mostrando que o importante é completar a carreira, né? E essa carreira, o Senhor nos colocou nessa carreira, foi o Senhor que nos colocou, foi Deus que nos colocou nessa pista de corrida. Vimos o apóstolo Paulo prosseguindo, né, em Filipenses, e vimos agora em Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo completando a carreira. Agora, vocês acham que o apóstolo Paulo não teve nenhum tipo de problema, irmãos? Teve muitos problemas. Vamos abrir Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Senhor Jesus. Então, Hebreus 12, o apóstolo aqui fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está
Proposta. Essa proposta aqui, essa palavra proposta não é proposta. Ah, eu fiz uma proposta com o Cavalcante. Vou comprar o sofá dele, né, Elias? Não vou. Não é isso não. Não tem nada a ver com isso não. Essa proposta aqui, a palavra proposta no grego significa propor. Colocar adiante. Inclusive o hino que a gente acabou de cantar aqui, à nossa frente uma carreira. Lê o 2 aí, vamos ler o 2, todo mundo junto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, que está sentado à destra do trono de Deus. Solta aí. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem uma palavrinha aqui que é difícil, Elias. Ele teve percalços. O que é percalços? O que é percalços? Percalços são obstáculos. Inclusive aqui mostra 2 obstáculos aqui no versículo 2. Um obstáculo é o pecado. Muitas vezes o pecado. Inclusive a igreja de Corinto, irmãos. A igreja de Corinto tinha 11 problemas. Esses 11 problemas, talvez, eu não sei se a gente tem esses 11 problemas. Tem? Tinha muito problema. Tinha pecado. Tinha idolatria. Né? Tinha preferência. Então, irmãos, vamos lá para Corinto. Como eu falei para os irmãos, o livro de Corinto, irmãos, se a gente for pegar vários versículos, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, a gente vai ver vários conceitos do prêmio. Mas eu não vou entrar nesses pontos aí, eu vou deixar para o próximo irmão que vai ministrar a mensagem que o irmão Wesley trabalhou esses conceitos. Amém. Mas eu vou mostrar aqui só alguns detalhes aqui, para poder daqui a pouquinho concluir a mensagem. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 3. Vou mostrar 4 pontos aqui. 1 Coríntios, Senhor Jesus. Eu não estou seguindo sinopse, tá? Eu fiz uma sinopse aqui, mas eu estou deixando bem livre. Amém, Valdir? Amém. Senhor Jesus. Capítulo 3. Capítulo 3, irmãos, qual é o foco aqui que eu quero mostrar no capítulo 3, Elias? Está no versículo 6 e 7. Vou ler aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então o foco aqui, irmãos, é crescimento. Amém. Por que a igreja de Corinto tinha tanto problema? Por que nós temos tanto problema? Porque muitas vezes nós somos levianos. Irmãos, os irmãos sabem o que é leviano? Você sabe, irmã Isabel, o que é leviano? Leviano é uma pessoa que não tem compromisso. Eu vou na reunião, não serve, não se coloca. Uma pessoa que, para ela, já está satisfeita em ser cristão. Não se envolve, não corre, tem preguiça, como a irmã falou. Me perdoe. Tá? A irmã fala assim, mas eu acho que a irmã não tem preguiça não. Tá? Então... aqui, irmãos, eles estavam tendo problema, né? Paulo plantou, Apolo regou. Então, na igreja, irmãos, tem aqueles que plantam, tem aqueles que regam, né? Tem irmãos servindo, né? Cooperando. Mas o mais importante aqui, irmãos, é a gente focar em Deus, porque é Deus que dá o crescimento. Amém? Então aqui é o ponto do crescimento. Então por que a igreja em Corinto tinha todos os problemas? Porque eles eram crianças. Eles precisavam crescer, irmãos. No capítulo 3, versículo 10 em diante, 10, 11 e 12, toca na questão da maneira como edificamos. Então, irmãos, até a pregação do Evangelho, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós temos que ver como é que nós fazemos isso. Né? Quando servimos na igreja, como fazemos isso? Como é que está sendo o nosso serviço? Porque quando você sai para pregar o Evangelho, você está servindo o Senhor, só que você está exercendo a atividade fim, como eu falei no começo, né? Mas também a gente exerce a atividade de meio.
E o nosso serviço, irmãos, a edificação, como eu falei, a nossa carreira, ela é o que? Ela é coletiva. Aqui fala assim, ó, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Olha só, Elias, outro edifica sobre ele. Então, irmãos, é como se fosse um jogo de futebol. Digamos que o Elias é o nosso camisa 10. Os irmãos sabem que o Elias é a camisa 10, né? O Natal falou que o passe dele está mais caro do que do Neymar. Então, aí o Diego é o goleiro, né? Tá lá servindo na música. Aí pega e passa a bola para mim. Estou na zaga lá. Aí joga para o Cavalcante que está na lateral, que joga para Cristiano e faz um gol de cabeça. Mas quando faz o gol de cabeça, todo mundo ganha. Então, irmãos, a igreja, essa corrida, ela não é individual, ela é coletiva. Amém. Né? Amém? Amém? Senhor Jesus, então todos ganham o prêmio. Então aqui no capítulo 3 a gente viu a questão do crescimento. Precisamos estar focados em Deus, porque Deus que dá o crescimento. E a edificação, irmãos, ela tem que ser com materiais preciosos, com ouro, prata e pedras preciosas. O que representa esse material? O ouro representa o que, irmão? Estou testando, hein? O ouro representa o Pai. A prata, o Filho. E as pedras preciosas, o Espírito. Então, irmãos, a gente precisa buscar o crescimento. Todo momento está buscando o crescimento. E todo momento está preocupado com como estamos edificando na casa de Deus. Amém. E no capítulo 8, irmãos, embora o capítulo 8 esteja falando sobre a questão da comida, inclusive essa mensagem eu liberei sobre a questão da comida, né, Elias? Você estava até sentado ali, a minha memória é boa, viu? Estava sentado ali com a irmã, tinha poucos irmãos, o Cavalcante foi lá para o Ocidental, né? Amém? Aí está melhorando. Então, essa questão da comida, irmãos, na realidade, qual é o ponto mais importante desse capítulo? É a questão do cuidado. Amém. Irmãos, na igreja, nós temos que estar preocupados com o cuidado, cuidar um dos outros. Então, tudo que eu faço, irmãos, eu tenho que pensar nos irmãos. Por quê? Porque pode acontecer de eu levar alguém em pecar, levar um irmão se escandalizar, tá? Então, de uma maneira bem simples, então nós vimos a questão do crescimento. O crescimento quem dá é Deus, nós precisamos focar em Deus, preocupar com a questão da edificação, e a edificação com materiais preciosos, não com madeira, feno e palha, viu, irmã? E também a questão do cuidado. E aí quando chega no capítulo 9, entra a questão do prêmio. Então, irmãos, nós temos esses 4 itens, de uma maneira bem resumida, no livro de 1 Coríntios. Amém. Beleza. E aí eu vou concluir aqui, com Hebreus capítulo 10, versículo 35. Amém. Por quê? Porque, irmãos, como eu falei no começo, a nossa salvação foi uma questão de fé. Agora a questão do prêmio é isso que nos diferencia de qualquer grupo cristão. Aonde, em qualquer lugar, irmãos, fala do prêmio, do galardão. E esse galardão, irmãos, ele é para os cristãos. E aí Hebreus capítulo 10, versículo 35, fala assim. Tem um encorajamento para nós aqui, viu? Estou abrindo aqui, calma aí. 10, 35, vamos ler junto? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, irmãos, o Senhor nos colocou nessa pista de corrida, e se nós estamos na pista de corrida, o objetivo é chegar no final, como Paulo chegou e muitos outros chegaram. Aquelas testemunhas que a gente leu lá de Hebreus 2, testemunhas ali, são cristãos que já dormiram no Senhor e que estão torcendo por nós, para que nós também
é como se estivesse falando assim: Elias, não para não, vai Elias. Amém. Se o Elias cair, tropeçar, eles estão ali, ó, torcendo por nós, né? Esperando que nós também conseguimos chegar lá. E aí, irmãos, o galardão será o quê? Apocalipse 22, 12, o último versículo, aí fecha. Senhor Jesus. E o galardão, irmãos, esse galardão, ele foi prometido por Deus, né? Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, todos os cristãos, e lá, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos ser julgados conforme o quê? As nossas obras. Tudo que nós fazemos, Deus está observando. Tudo. Os irmãos percebem isso? Irmãos, todos os nossos atos, tudo que a gente faz, tudo, irmãos. Só eu e Deus sabe o que eu faço. Talvez os irmãos não sabem, mas tem muitas coisas que a gente faz, pensamentos, e nós, irmãos, Deus, ele vai nos julgar. E o galardão vai ser de acordo com a obra de cada um. Amém? Então vamos ler o 22, o último capítulo da Bíblia fala sobre o galardão. Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia, versículo 12. Vamos ler. E eis que venho sem demora, e comigo está o prêmio, essa palavra galardão é o prêmio, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Senhor Jesus.